Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor. Que neste momento nós vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Que nós vamos entregar o nosso melhor ao Senhor. Que o Espírito Santo de Deus venha resplandecer em cada vida, em cada família, em cada lar, para que o nome do Senhor seja glorificado. Que venha ser manifesto o poder, a unção, a glória, a presença do Deus vivo e verdadeiro em nossas vidas neste momento. E é por isso que nós estamos aqui reunidos nessa noite, para adorar a Deus, para levar o melhor de Deus, para que nós vamos glorificar nessa palavra do Senhor, para que nós vamos agradecer e engrandecer aquele que é digno e bendito de toda honra, de toda glória, de todo louvor e adoração ao Deus Criador que fez os céus e a terra, que nos criou a vossa imagem e semelhança. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, para engrandecer ao Senhor. Eu convido você a orar neste momento ao Senhor, que você venha buscar a presença de Deus na sua casa, no seu lar, aonde quer que você esteja, que você venha entregar a sua vida ao Senhor, que venha ser manifesto o poder, a glória, a santidade, a majestade daquele que nos amou, aquele que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E é por isso, ó Deus, que nós estamos aqui nesta noite, ó Pai, para te adorar, ó Deus, engrandecer o teu nome, Senhor. Que eu venha nos perdoar, ó Deus, de todo pecado, de toda fraqueza, de toda iniquidade, ó Deus. Que eu venha nos fortalecer todos os dias, ó Pai, que nós venhamos ser vasos de honra em tuas mãos, ó Deus, para que teu nome seja exaltado, Senhor. Tira todo impedimento, meu Pai, toda barreira, toda seta do maligno, Senhor. Que eu venha nos curar, ó Deus, cura toda enfermidade, ó Deus. Tira todo mal, Senhor. Visita aquelas pessoas que estão nos hospitais, ó Deus. Aquelas pessoas que estão enfermas neste momento, meu Pai, precisando de milagre, ó Deus. Que eu venha manifestar o teu poder, meu Pai. Que eu venha manifestar a tua unção, Senhor. Que eu venha visitar a cada um, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Glorificado e exaltado o teu nome. Bendito e santo é a tua presença. Amém.
glorificado, exaltado, adoramos. A Ti seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a glória. Nós vamos buscar o Teu verdadeiramente, o Teu reino, a Tua justiça, Senhor. Crendo e acreditando nos Teus maravilhosos coisas, Teu milagre, Teu Deus, Teu reino, Tua palavra. Tornando manifestado o Teu reino, Pai, Tua glória, Senhor. A Tua santidade, Deus, Tua oração, Deus. Seja exaltado.
Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estou gravando esse vídeo. Hoje seria um culto de ceia. Estaremos todos reunidos na igreja, como povo de Deus, adorando e celebrando ao Senhor. Mas por conta da situação, nós vamos aqui gravar e eu quero convidar você, no momento em que eu estiver consagrando aqui os elementos, você possa também estar junto aí com a sua família, com os elementos preparados, e para que nós possamos nos unir nesse momento tão precioso, unirmos em espírito. A palavra nos diz que nós somos todos o mesmo espírito, então estamos separados pelo físico, mas unidos em um só corpo em Cristo Jesus. Amém? Vamos celebrar, vamos deixar as tristezas de lado e vamos celebrar sermos igreja do Senhor, unidos pelo sangue de Jesus. Amém, irmãos? Quero orar com você nesse momento. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, o teu Filho amado. É bem certo que o mundo passa por uma situação muito difícil. O mundo está passando por dias, ó Deus, de luto, dias de trevas, mas hoje é dia de ceia. Hoje é dia de celebrarmos a vitória de Jesus sobre a morte, ali na cruz do Calvário. O Senhor Jesus venceu, Ele disse: Pai, está consumado. Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele nos deixou a ceia do Senhor, para nós nos lembrarmos mensalmente de que um dia Ele virá para buscar a sua igreja, o seu povo, e todos nós, unidos naquele dia, estaremos lá no reino do Senhor, participando desse memorial. É o que nós cremos, Senhor, pois assim o Senhor nos garantiu. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Amém, irmãos? Talvez você esteja aí passando por um momento difícil da sua vida, talvez você tenha se deparado com uma muralha, talvez você tenha se deparado com uma situação difícil, pensando: Deus, o que é que aconteceu? Senhor, o que é que deu errado? Talvez você esteja se questionando e até questionando a Deus com relação a isso. Mas eu quero lhe dizer, como o tema dessa mensagem é que Deus não erra. Deus não erra. Você está no caminho certo. Você se entregou sua vida ao Senhor Jesus, você certamente está no caminho certo. Embora você possa estar passando por dificuldades, passando por momentos difíceis, continue crendo, você está no caminho certo. Quantas vezes nós nos deparamos com uma situação na vida e às vezes nós até questionamos Deus o porquê dessas situações, o porquê dos problemas. Será que Deus sabe o que está acontecendo na minha vida? Será que Deus está vendo o que está acontecendo na minha vida? Eu não entendo porque Deus permitiu que isso acontecesse. Eu não entendo porque Deus tirou, eu não entendo porque Deus levou, eu não entendo porque Deus deixou acabar. Nós questionamos, duvidamos às vezes se realmente nós estamos na direção certa, se estamos no caminho certo. Se estamos na direção certa, porque tantas dificuldades então, por que tantos problemas? Por que Deus não age se estamos no caminho certo, se estamos na direção certa? Por que Deus não age? Por que Deus não muda essa situação? Por que Deus não termina com isso tudo? Por que Deus não cura? Por que Deus não faz um milagre? Por que Deus não resolve? São perguntas que vêm à nossa mente e nós questionamos a Deus e às vezes ficamos até pensando: será que estamos no caminho certo? Às vezes nós ficamos até temerosos, com medo, confusos e pensando o que fazer. Mas eu quero dizer para você, meu amado, você que um dia entregou a sua vida a Jesus Cristo, você que um dia levantou a mão e falou: Senhor, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Naquele dia você selou um pacto com o Senhor Jesus. Você deu a sua vida a Ele e Ele deu a vida dele para você. Nós nos unimos na morte de Cristo, mas nos unimos também na ressurreição de Jesus. Então creia, não tem nada errado.
está tudo certo, fizemos um pacto, o Senhor virá nos resgatar, mas nós precisamos vencer as dificuldades que vão aparecendo ao longo do caminho. O nosso Deus, Ele não erra, o nosso Deus não está alheio. Você está no caminho certo, então continue. Apesar de todos os obstáculos, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os sofrimentos, apesar de todas as lutas, Deus não erra. Em nome de Jesus, prossiga, não pare, não desanime, continue. O caminho é esse mesmo. Eu quero ler com vocês um texto onde Deus, Ele está conduzindo o seu povo, que Ele tirou ali do Egito para a terra prometida, mas em um dado momento, eles pensam que Deus tinha errado o caminho. Para eles algo havia dado errado, Deus deveria ter se desviado em algum lugar, errou o caminho e os levou então àquela situação. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 15, no versículo 22, acompanhe comigo. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água, e esta se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenanças e os colocou à prova, dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Aleluia! Eu sou o Senhor que os cura. Eles estavam indo para a terra prometida. Deus os estava guiando, mas apesar disso, eles não confiaram totalmente a ponto de se entregar totalmente a Ele e crer que Deus estava conduzindo o seu povo, que o caminho era aquele. E quando enfrentassem as situações difíceis, os problemas, os inimigos, as batalhas, as lutas, as provações, continuasse crendo que Deus estava levando o seu povo e o caminho era aquele mesmo, o caminho estava certo. Pensavam talvez que por Deus estar no controle, Ele não deveria ter os levado a um lugar como aquele, que não tinha água para beber. Pelo fato de Deus estar conduzindo o seu povo, ele não deveria permitir que eles encontrassem dificuldades, provações, problemas ao longo do caminho, porque Deus estava no controle. Então, se Deus está no controle, nada pode dar errado. O caminho tem que ser plano, não pode ter obstáculos, não pode ter subida, tem que ter água, tem que ter comida, tem que ter tudo com fartura. Afinal de contas, Deus está no controle. Talvez esse fosse o pensamento deles. E por chegar então a esse lugar, tinha água, mas era amarga, não dava para beber. Eles começam então a reclamar. Deus nunca erra. Confie plenamente. Você está no caminho certo, meu amado. Não faça como aquele povo. Ainda que Deus tenha te levado ao deserto, Ele vai te levar às fontes das águas que irão saciar a tua sede. Creia, continue crendo. Quando você crê e confia, então você vai aprender, em primeiro lugar, que Deus, Ele cuida dos que permanecem no seu caminho. Só há uma forma de Deus nos proteger: permanecer com Ele no caminho dEle, caminhando com Ele, andando com Ele, crendo nele, confiando nele. Jesus, Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós precisamos andar nesse caminho que é Jesus. E se nós andarmos nesse caminho que é Jesus, se nós não nos desviarmos do caminho, Deus sempre terá o controle da nossa vida. Estaremos sempre no caminho certo. Apesar de, às vezes, esse caminho de andar com Deus, caminhar com Deus, apesar de, às vezes, ser muito difícil,
ser cheios de obstáculos, problemas, lutas, embates, perseguições. Sempre foi assim na história da igreja. O caminho de Deus ele é difícil, mas ele é difícil porque é o caminho certo. Ninguém disse que seria fácil seguir a Jesus. A garantia de nós sermos cuidados, a garantia de ter vitória sobre as lutas, sobre as dificuldades, a garantia de sermos supridos nas nossas necessidades é permanecer nesse caminho, é não sair fora, é não tentar um atalho. O diabo sempre vai tentar lhe indicar um desvio, sempre vai tentar lhe indicar um caminho mais fácil. Em nome de Jesus, permaneça no caminho difícil. Se você está com o Senhor, permaneça no caminho, por mais difícil que possa ser. Veja o que diz o verso 26. Se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Se permanecerem, é o que Deus está dizendo, se vocês observarem, se vocês derem ouvidos, dar ouvido é ouvir, é pegar o que Deus está falando, ouvir o que o Senhor está falando e obedecer. Há uma condicional: se derem atenção. Muitas vezes nós estamos andando e dizemos, eu estou no caminho, estou servindo ao Senhor, mas nós não damos atenção ao que o Senhor está falando. Há uma condicional: se derem ouvidos, se obedecerem. A razão de muitos sofrimentos na vida das pessoas e a falta de observar atentamente em que direção o Senhor está apontando para nós seguirmos é o que nos traz muitas vezes as dificuldades e as lutas da vida. Nós não ouvimos o que o Senhor está falando, nós não ouvimos os seus alertas, nós não olhamos para que direção Ele está apontando. Muitas vezes, irmãos, nós seguimos na direção contrária, sem nos importar se estamos na direção de Deus ou não. Nós não perguntamos, nós não levamos, nós não apresentamos diante do Senhor as nossas escolhas, as nossas direções. E aí nós só nos damos conta quando percebemos que estamos no caminho errado, porque vêm as consequências. E aí clamamos a Deus e vamos entender, eu estou no caminho errado. Não se engane, Deus não cuida de todos os que permanecem fora dos seus caminhos, mas Deus cuida de todos os que permanecem firmes nos seus caminhos, ainda que seja muito difícil, mas a certeza que Deus vai estar cuidando. Quando nós lemos o livro de Êxodo, o livro todo, nós vemos quantos problemas eles enfrentaram ao longo de toda a caminhada, mas Deus estava com eles e Deus deu uma vitória sobre todos os problemas, sobre todos os inimigos, sobre todas as lutas. Deus deu vitória. Deus não impediu que eles enfrentassem as lutas, mas Deus deu vitória, garantiu a eles a vitória. Em segundo lugar, meu amado, quando você crê e confia que Deus nunca erra e permanece no caminho, você não fica abatido pelas dificuldades que encontra no caminho. Ela não nos abate. Por que ela não nos abate? Porque nós temos fé em Deus, nós temos a segurança de Deus, nós temos a proteção de Deus, nós temos o cuidado de Deus, nós temos a certeza que Deus está conosco em toda a jornada. As dificuldades não nos abatem. Muitas pessoas desistem, muitas pessoas desanimam por conta das dificuldades. As dificuldades são tantas que as forças acabam. E por quê? A questão não é a quantidade de obstáculos, o tamanho dos problemas, mas sim se Deus está junto conosco, se nós estamos caminhando junto com Ele, se estamos no caminho certo, se temos a convicção de que estamos no caminho certo.
as dificuldades não nos abatem, mas ao contrário, Deus nos fortalece para continuarmos lutando, porque temos a palavra e a certeza da vitória. Isso nos motiva a continuar lutando. Pessoas que cansam e desistem porque lutam sozinhas. Se cansam porque não tem Deus para fortalecê-las. Estão no caminho errado, estão tomando a direção errada, estão fazendo as escolhas erradas, estão decidindo a sua vida sozinhos, não estão levando a Deus as suas dificuldades, não estão levando a Deus os seus anseios, estão decidindo sozinhos. Deus não mandou ir por esse caminho e estão indo, muitas vezes, por esse caminho que pessoas estão seguindo, são fruto das suas próprias escolhas. Era desejo dela e ela decidiu ir por esse caminho. Ela queria tanto, mesmo às vezes sabendo que Deus não vai concordar, mas é um desejo profundo. E desejava tanto que não se importou se Deus aprovava ou não. Era um desejo, não era o caminho de Deus, era uma escolha sua, era um sonho seu, era uma paixão sua, não tinha nada a ver com o caminho de Deus. Verso 22, o texto diz: depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Porque Deus nos trouxe a um lugar em que a água não serve para beber. Olha, irmãos, a grande diferença na caminhada da vida é se estamos no caminho de Deus ou no nosso caminho. Provavelmente você deve ter passado por situações amargas da sua vida, ou pode estar passando e se perguntando: por que Deus me trouxe a este lugar? Se você tem convicção de que é o caminho de Deus, não se preocupe. Há um propósito para Ele ter te levado até esse lugar. Os obstáculos que nós encontramos no caminho de Deus têm um propósito definido. Deus usa esses obstáculos para se manifestar na nossa vida, para que o poder dele seja manifesto na nossa vida. Isso nos fortalece, porque você sabe que diante daquele tamanho problema, você não tinha nenhuma condição de resolver. Então você vê Deus agindo, Deus operando, Deus fazendo milagres. Isso acrescenta nossa fé, isso nos faz lembrar de que nós não estamos sozinhos nessa jornada. Deus está conosco, Deus está fazendo, eu estou vendo Ele fazer. Ele está lutando comigo. Os obstáculos do nosso caminho têm um propósito, mas os obstáculos do caminho da pessoa, o caminho que ela escolheu, são armadilhas de Satanás para derrubar, para destruir. São pedras de tropeço para que ela desista da caminhada, para que ela pense que Deus a abandonou. Ele não abandona. Ele só não anda pelo caminho da própria pessoa. Ele anda junto conosco, nós estamos no caminho dele. Veja o que ele diz a Josué no capítulo 1, verso 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Ou seja, caminhe comigo. Observe o que eu estou te falando, aplique na sua vida e eu vou estar junto com você. E aí então ele conclui: só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Veja a promessa de Deus para Josué,
Porque ele tinha uma caminhada muito longa, muito difícil, e levar um povo, conduzir um povo, era uma obra gigantesca de Josué. Mas Deus está dizendo: observe o que eu estou te falando, guarde o que eu estou te falando, põe em prática o que eu estou te falando, você vai ser bem sucedido, e eu vou estar com você por onde você andar. Veja que a promessa de Deus é estar com ele por onde ele andar, desde que ele siga na direção que a palavra do Senhor estava dizendo para ele. Novamente, há um condicional: se ele aplicasse o que Deus estava falando, ele seria bem sucedido, teria vitória e teria a coisa mais importante, a companhia de Deus por toda a caminhada. Em terceiro lugar, meu amado, quando você crê e confia que Deus nunca erra, então você segue à risca as indicações da palavra de Deus. Ainda que lhe pareça um absurdo o que a palavra de Deus está lhe dizendo para fazer naquele dado momento, você segue à risca. Você não titubeia, você não questiona. Parece um absurdo, parece que é tudo contrário a que a tua mente lógica possa chegar a uma conclusão, mas você segue à risca as indicações da palavra de Deus, ainda que seja contrária a tudo. Você tem convicção, você crê. Deus não erra, o homem erra, Deus não erra, a razão erra, Deus não erra, o mundo erra, Deus não erra, os cientistas erram, Deus não erra. Você tem essa convicção? A mulher, quando não sabe fazer um determinado bolo, então ela pega uma receita, ela vai lá no YouTube, como é que faz bolo de banana? Então ela olha ali a lista dos ingredientes, né, a receita, e ela vai seguindo passo a passo. Ela crê que vai ser um belo bolo, porque ela está seguindo as orientações de uma pessoa que já fez e tem experiência daquilo que está ensinando. Ela segue a receita. Quando você compra um remédio, você segue a bula, a indicação do médico, de 8 em 8 horas, por 30 dias. Você olha na bula lá e vê, é isso aqui mesmo. Então você segue. Mas tem pessoas que não seguem. E aí lá na receita estava dizendo para pôr um ovo. Ela diz: mas e se eu colocar 2, será que não fica melhor? Muda. Na vida, às vezes, nós mudamos a bula, nós mudamos a orientação, e quando o remédio é mudado, e as pessoas, mesmo sem ter nenhum conhecimento médico ou científico, mudam a dosagem, ao invés de curar, pode matar. Começaram no início dessa pandemia a falar que a cloroquina era um milagre. As pessoas correram para a farmácia sem conhecer o remédio, sem saber como toma, sem orientação médica, queriam de alguma forma proteger-se, e eles dizendo: isso tem efeitos colaterais seríssimos. Mas ainda assim, muitos arriscaram e tomaram, pensando que poderiam estar então imunes, protegidos a esse vírus, quando não estavam. O remédio, quando se muda, quando se altera as dosagens, ao invés de curar, ele pode matar. É uma droga. Ora, veja o que diz o verso 6. Dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvido aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. A maioria das dificuldades que as pessoas enfrentam tem a sua resposta nesse versículo. Não obedecem, não seguem, pensam que podem modificar a palavra de Deus e fazer do seu jeito, tomar decisões na sua vida, seguindo o seu intelecto, seguindo as suas experiências, achando que vai dar certo. Uma pessoa que ensina a receita de um bolo é porque ela já experimentou várias vezes, ela chegou naquela receita porque tentou várias vezes, errou e foi errando até que acertou a receita correta. A bula do remédio, aquele remédio que você vai na farmácia e sempre vem acompanhado de uma bula, ela foi escrita pelos cientistas, pelos pesquisadores.
que passaram anos para chegar àquela fórmula e determinar aquela quantidade, e precisa ser seguido então, fizeram testes em centenas de pessoas antes de poder lançar no mercado. Isso foi documentado. Eles estão aí tentando várias vacinas, mas estão testando primeiro num grupo de pessoas por alguns meses para depois então poder liberar. Da mesma forma, os remédios seguem esse processo. E aí então a bula diz um comprimido de 8 em 8 horas por 7 dias. Mas aí a pessoa quer sarar mais rápido, então ela pensa, puxa, e se eu tomar então de 2 em 2 comprimido a cada 8 horas? E se em vez de tomar de 8 em 8 horas, eu tomar de 6 em 6, eu quero sarar logo? Ela não para pensar que não entende nada de medicina e que para chegar naquela dose, naquela dosagem, foram meses de pesquisa. Pensando nisso, meu amado, trazendo para a nossa vida espiritual, para o caminho de Deus, Deus ele é o autor da vida, Ele nos fez, Ele nos criou, Ele conhece quem somos, como somos, o que podemos, o que não podemos. Deus ele conhece o nosso corpo, Ele conhece a nossa mente, Ele conhece os nossos desejos, Ele sabe o que é melhor e o que é pior para nós. Ele sabe, Ele nos conhece. Ele é o autor da nossa vida. Às vezes, nós lemos a bula de Deus e queremos mudar, nós queremos adiantar. Parece que o processo de Deus às vezes é muito lento, então nós queremos dar uma forcinha para empurrar, para chegar mais rápido. Nós deixamos de lado a bula de Deus e tentamos fazer de uma outra forma. Do modo de Deus, parece que demora muito em certos aspectos da vida, mas Ele sabe qual é o jeito certo. Irmãos, o povo de Deus estava muito perto da terra prometida, caminhando ali, mas Deus os fez andar em círculo por 40 anos. E por quê? Porque Deus não nos levou direto. Ele os levou primeiro para o deserto, onde não tinha nada, não tinha alimento, não tinha comida, não tinha nada, para que eles pudessem, em primeiro lugar, antes de tomar posse da terra, aprender a confiar em Deus e não na terra que eles iriam receber como herança. Deus mesmo disse, olha lá, vocês vão enriquecer muito e vão acabar esquecendo de mim. Deus queria mostrar no deserto que eles podiam confiar no Senhor em todos os aspectos. Ele os levou para o deserto para que eles aprendessem a confiar no Senhor. Então aprenda também, meu amado, confie, siga corretamente o que a palavra de Deus nos diz. Não queira mudar, pensando que talvez do seu jeito possa ser melhor, ou possa ser mais rápido, ou que as tuas escolhas são melhores do que as escolhas de Deus. Não mude. Não mude aquilo que Deus escreveu com muito carinho a teu respeito. Não queira mudar a trajetória da sua vida. Permaneça no caminho do Senhor. Ande conforme o passo do Senhor. Ande no tempo do Senhor. Espere o tempo do Senhor. Deus ele é o fabricante da humanidade. Ele é o criador da vida. Ele é o autor da vida. Foi Ele que escreveu a nossa vida. Ninguém sabe tanto quanto Ele sobre você mesmo, nem você conhece a si mesmo como o teu Deus, o teu Criador. Em quarto lugar, meu amado, para encerrarmos, quando você crê e confia que Deus nunca erra, então você não desiste. Não desiste porque sabe que o descanso virá, porque Deus sempre dá o descanso aos seus. O que nos fortalece é saber que o Deus que nós estamos seguindo, que Ele está nesse caminho junto conosco, Ele é soberano e que Ele tem poder para nos levar ao descanso prometido por Ele mesmo. Pode demorar, como demorou 40 anos para o povo do deserto, mas chegar à terra prometida. Pode estar difícil, ter muitas lutas pelo caminho, mas nós chegaremos porque foi Ele que prometeu.
Isso é certo, nós chegaremos. Então permaneça firme. Ele levou o seu povo à terra prometida. Ele nos prometeu que nos levaria ao seu reino de glória. E vamos chegar lá, porque Jesus garantiu. Ele disse: estou indo para o reino do meu Pai, vou preparar o lugar de vocês, para que onde eu esteja, vocês estejam comigo. Isto é certo, irmãos. Então não desista. Versículo 27, o texto diz: depois chegaram a Eli, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas, e se fartaram com tantas águas. Creia, em nome de Jesus, você está no caminho certo, apesar das lutas e das dificuldades. Continue crendo no Senhor, fique firme nos caminhos do Senhor. Você está no caminho certo, não há outro caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho, não tem caminho mais fácil, não tem caminho menos penoso, não tem caminho que não tenha dificuldades, lutas e obstáculos. O caminho do Senhor, ele é cheio de dificuldades, cheio de lutas, cheio de problemas. Mas o Senhor está conosco e vencemos todas elas, porque Ele garante a vitória e nos leva. Logo virá o descanso, logo virá o refrigério, logo virá a cura, logo virá a solução. Espere com paciência no Senhor. Espere, se conforte nos braços de Deus e espere. Somente creia no Senhor Jesus. Prossiga, você está no caminho certo. Amém? Quero orar com você. Logo em seguida nós vamos então passar para a ministração da ceia. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra. Senhor, nos guarde, nos proteja. Senhor, nos dê forças. Senhor, nos mantenha nos Teus caminhos, meu Pai. Oh, meu Deus, fortalece o Teu povo a cada dia, Senhor. Ainda que as lutas estejam difíceis, ó Pai, ainda que sejam muitas, nós cremos na vitória, porque foi o Senhor quem nos prometeu. Louvado seja o Teu nome. Ó Deus, hoje, ao celebrarmos a ceia, ela é a garantia, meu Pai, ela é a promessa. Jesus Cristo, Teu Filho amado, Ele nos disse: tomariam conosco no Seu reino a ceia, quando Ele viesse buscar a Sua igreja, o Seu povo. Por isso, hoje nós a celebraremos a ceia, unidos em espírito, separados em físico. Amém, meus amados? Quero crer que você já providenciou o pão e o suco de uva. Está aí junto, com a Bíblia aberta. Eu vou ler o texto com você. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Aleluia! O texto diz: até que Ele venha. Ele virá porque Ele prometeu. Amém, meu amado? Pegue então o seu pão e eu vou então consagrar. Eis aqui, Senhor, o pão. Naquele dia o Senhor estava em carne nesse mundo, juntamente com os teus discípulos, prestes a enfrentar uma luta ferrenha. Mas o Senhor já sabia que a enfrentaria e o Senhor sabia também que a venceria. Por isso o Senhor, pensando no futuro, instituiu a ceia, porque o Senhor concluiria a missão aqui na terra, lá na cruz.
e nos deixou então este exemplo, o teu corpo, para ser partido por nós. Eu consagro, em nome de Jesus, este elemento pão, como o corpo do Senhor que foi partido por mim e por você, meu amado. O corpo de Jesus foi moído pelas nossas transgressões. Eis aqui o corpo de Cristo. E tendo dado graças, eu parti e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Juntos comamos. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Bendito seja o Deus de toda a glória. Eis aqui, meu amado, o símbolo da nossa liberdade, o símbolo da nossa vida, o símbolo do perdão, o símbolo da vitória. Jesus venceu a morte por minha causa e por tua causa. Eis o símbolo que nos une nesta noite. Eu aqui e você aí na sua casa, fisicamente separados, mas unidos num só corpo e num só espírito. O sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus que nos torna a sua igreja e seu povo. O sangue de Jesus que nos dá livre acesso aos céus. O sangue de Jesus que nos faz lembrar que um dia estaremos com Ele no seu reino de glória. O caminho é difícil, as lutas são muitas, mas Ele venceu e nos deixou como prova o sangue precioso para nós nos unirmos num só corpo, num só espírito. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Juntos bebamos. Glórias a Deus. Aleluia, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua promessa. Obrigado pela vitória, Senhor Jesus. Obrigado por sermos a tua igreja, obrigado por sermos o teu povo. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor tomou o nosso lugar lá naquela cruz. Obrigado, Senhor Jesus, por ter nos tirado do vale da sombra da morte e ter nos colocado no teu reino de luz e de glória. Obrigado, Senhor, pelo perdão. Senhor, eu queria ter palavras para agradecer tudo que o Senhor fez, mas não as tenho. Eu te louvo e bendigo o teu santo nome. Obrigado ao Pai. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Eu quero evocar sobre a tua vida as palavras de Moisés a Eli em Números, capítulo 6, versículo 23 e 24, onde ele abençoa o seu povo, dizendo: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, que o amor de Deus Pai, que excede todas as coisas, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida agora e sempre. Se você assim crer, diga amém, Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e te guarde, que Deus acampe os seus anjos ao redor de você, da sua família, te livre dessa praga que tem assolado o mundo. Deus é o nosso Deus. Bendito seja o Senhor. Amém, Jesus.